a nossa mensagem. Como é que tá aí, Rubens? Ok? Bom dia para o pessoal que está em casa, que nos assiste online. Lembrando que todas as nossas pregações estão no nosso canal do YouTube e você pode reassisti-las sempre que precisar, tá bom? Todas as nossas pregações estão lá, você pode ter acesso a elas sempre que você precisar rever uma mensagem. Eu mandei uma enquete para você. Deixa eu ver que horas são. Eu mandei uma enquete para você no seu celular, no grupo, do Amigos do Grupo. Dizia o seguinte: se Jesus aparecesse hoje e pedisse para você deixar tudo e segui-lo, o que seria mais difícil de abandonar? O que seria mais difícil de você abandonar? Letra A minha estabilidade financeira. Letra B, minha carreira ou estudos. Letra C, meus ensinamentos. Letra D, nada, eu iria na hora. Como que foi que nós respondemos? Caramba, uma galera falou dos relacionamentos e uma galera falou do nada, eu iria na hora. E tem alguns que responderam que a carreira, ninguém optou pela carreira. Carreira não estaria um problema. Mas, pode ficar. E a estabilidade financeira, algumas pessoas entenderam que isso é bem importante. Eu queria te ouvir, né? Qual letra você escolheu e por que você gostaria de falar? No máximo 2 pessoas, eu levar o microfone para você. Você gostaria de comentar o porquê? O azul. Alguém gostaria de comentar o porquê que escolheu essa opção? O porquê que isso é interessante? Se quiser, não é obrigatório. Mas alguém gostaria de comentar? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Ok. Então, você nunca vai poder dizer, quando chegar na eternidade, que não deixaram você falar na igreja. Tá bom? Porque a gente sempre deixa. Então, não tem esse problema. É interessante a gente pensar nesse aspecto, porque nós estamos começando uma série nova. E essa série nova diz quando é só seguir não basta. E esse título tem um duplo sentido, porque ele também tem o sentido de só seguir não basta. E só seguir não basta. E por que só seguir Jesus não basta, gente? Não, a gente já não está fazendo o que é melhor? Seguir Jesus? Eu quero convidar você, nesse mês de abril, a gente trilhar uma jornada pela vida dos discípulos e entender os altos e baixos, os momentos que eles passaram, desde o chamado até, passando pela negação, o abandono, e até o momento na praia em que Jesus os restaura. E aí eu quero convidar você a olhar para dentro de si como seguidor de Jesus e ver que provocações a palavra de Deus traz para a sua vida nesse tempo. Porque é importante nós entendermos que nós não somos chamados para ir à igreja. Aliás, você nunca consegue ir à igreja. Alguém aqui já foi à igreja? Presta atenção. Alguém aqui já foi à igreja? Você nunca conseguiu ir à igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a habitação de Deus. Então, quando costumeiramente, nós achamos que a estrutura é a igreja. A estrutura não é a igreja, as pessoas são igrejas. Então, aqui durante a semana não é a igreja. Aqui só é a igreja quando você está aqui. Quando nós nos reunimos. Então, a igreja é a reunião de quê? Dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são que tipo de gente? Pessoas que seguem a Jesus. Pessoas que imitam a Jesus. Então, no fundo, nós somos chamados a imitar, a nos parecer com Jesus, em todos os aspectos da nossa vida. Isso significa ser um discípulo. A palavra cristão vem do diminutivo de Jesus, de Cristo. Então, cristão é mini Cristo. Cristo pequenininho, ou seja, uma imitação de Cristo. Então, nós somos uma miniatura de Jesus na Terra. Nós somos chamados a sermos discípulos do nosso Mestre. E o ensinamento do nosso Mestre deve ser levado para os recônditos mais profundos do nosso coração, para que ele possa tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Mas isso começa com um chamado, começa com um ponto. Toda trajetória, toda caminhada, toda maratona começa com um passo.
Não existe corrida que não comece com o primeiro passo. Então a gente vamos olhar primeiro para como isso começou e tentar perceber nessa jornada desses caras como que eles se lidaram com Jesus nesse aspecto e o que o chamado deles tem a ver com o nosso chamado. Ok? Tem muita aderência isso. Então, eu quero que você imagine o seguinte cenário. Você acordou de manhã, não hoje, mas num dia de semana. Você acorda de manhã, faz a sua rotina. Você primeiro, sei lá, vai para academia, né? Ou acorda, já vai tomar banho. Sei lá, pensa. Você está preparado para ir para o trabalho, fez tudo, se arrumou, se aprontou, pegou o celular, achou a chave do carro, porque às vezes é uma desgraça quando você pega a chave do carro logo de manhã, achou a chave do carro, começa a ir para o seu trabalho, para a sua atividade, e de repente você recebe uma ligação. Aquela ligação. E traz uma notícia que vira a tua vida de cabeça para baixo. Vira a tua vida do avesso. Que você perde a noção de onde é chão e onde é teto. Você já recebeu uma notícia assim que você está dirigindo, você não sabe mais para que caminho que você vai seguir? Você fala, não sei se eu entro na direita, se é à esquerda, se é reto, já não sei mais. Imagina uma notícia dessa que muda tudo. Uma mensagem que bate à sua porta, uma ligação, uma notícia sobre alguém e vira tudo de cabeça para baixo. Talvez essa mudança não é visível, mas ela mexe com você, com dentro de você, que você fica... Às vezes é saber que você está indo para um lugar que você vai se divertir e de repente alguém avisa, ó, fulana vai estar lá. Moiu. Para algumas pessoas isso é desastroso. Pensa numa notícia dessa. Isso às vezes já aconteceu com você. Ou alguém bater na tua porta em casa, ou ligar, porque bater na porta hoje em dia é mais difícil, mora em condomínio, é complicado na maioria. Mas bateram lá e te dando aquela notícia terrível. Isso acontece muito na nossa vida e aconteceu num filme chamado O Hobbit. O filme O Hobbit conta a história do Bilbo Bolseiro. Quem não assistiu, fica a dica. Assiste. É um filme, são 3 filmes. O livro é desse tamanhozinho. O cara transformou em 3 filmes de 3 horas cada um. Mas o livro é isso aqui. É maravilhoso. Do Tolkien, o mesmo criador do Senhor dos Anéis. O Hobbit é o precursor do Senhor dos Anéis. Né? E Bilbo era um hobbit. O hobbit é uma espécie de anão que vivia na Terra-média. Ele tinha pés grandes e peludos, orelhas pontudas como de um elfo. E a vida deles era plantar, colher, ter uma casinha branca de varanda. É a símbolo do hobbit, mano. Um quintal e uma janela. É só isso. No final do dia ele gostava de fumar um cachimbo, comer as refeições na hora certa e tomar o chá. É isso que ele fazia. A vida deles era essa. Era uma comunidade muito pacífica, não se metia em guerra, não se metia em nada. Eu lembro de uma amiga nossa, Ariadne, que ela foi para a Austrália e visitou a Nova Zelândia, onde foi gravado O Senhor dos Anéis. E lá você consegue visitar a casa dos hobbits. Tem lá, eles mantiveram lá, então a toca dos hobbits, tem tudo lá os cenários, é muito legal. A Camila também, ela foi na Nova Zelândia e conseguiu visitar a fortaleza, lá onde o Frodo é espetado com a espada. Mas fechando parênteses, um dia eu vou lá. Fechando parênteses, de repente, Gandalf, o cinzento, bate à porta de Bilbo, chamando ele para uma aventura, para uma grande jornada, que é ajudar os anãos. E por que eu falo anãos e não anões? Porque anões são pessoas que têm nanismo. Anãos é o coletivo de personagens de fantasia. Por isso que você vai ver pessoas falando diferente. Anãos são da mitologia, ok? Da fantasia. Então ele bate na porta do Bilbo, convida ele para uma jornada para restituir o reino dos anãos numa montanha do outro lado do mundo, da Terra-média. E a primeira coisa que ele faz é, não dá para mim, porque o meu lance é ficar em casa, o meu lance é só ficar aqui, o meu lance é tomar o meu chá das 5, o meu lance é esse. Mas, depois que eles têm uma noite com os anãos, com Gandalf, eles deixam a casa dele toda arrumada, eles vão embora, de repente ele se toca que ele estava perdendo uma grande oportunidade, uma grande aventura. Ele larga tudo que ele tem e vai embora. Pega eles no caminho, assina o contrato
e vai para uma jornada que mudou a vida dele e mudou a vida de outras gerações dali para frente. Quem assistiu o filme sabe que dali ele pega o anel que vai dar para o Frodo nos outros 3 filmes, e aí tem toda a história da Terra-média. Mas a grande questão é que um chamado transformou a vida de Bilbo. Transformou tudo. E nós temos um personagem bíblico que também recebeu um chamado que transformou a sua história. Pedro. Pedro estava vivendo sua vida de uma maneira muito tranquila e normal, pescando. O negócio de Pedro não era ter uma casinha branca, não, mas era pescaria. O cara era pescador, tinha uma empresa, tinha sócio, estava lá, na dele. Num dia muito frustrante, onde não deu nada. Você que é autônomo sabe um pouco como é isso. Não pintou trabalho, não pintou cliente, ninguém me ligou, ninguém me chamou. É uma desgrama. Você que recebe por comissão também sabe o que é isso. Não rolou esse mês, cara. Não fechei. Não deu. Você sabe que vai ser aquele mês, sabe? Que o mês é maior que o salário. Aquele mês. Pedro estava assim, frustradaço, vivendo a vida normal, trabalhando, pescando, sem grandes expectativas. Mas Jesus aparece do nada, na frente dele, e faz um convite que mudaria tudo. A grande questão é, quando Jesus chama, você está disposto a sair da sua zona de conforto? Porque quando Jesus chama, tudo muda. Esse é o título da mensagem de hoje. Quando Jesus chama, tudo muda. Eu quero compartilhar o texto que conta essa história. Lucas capítulo 5 vai falar sobre isso. Eu vou ler do 1 ao 11. Acompanha comigo, por favor. Estando à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apresentavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, na boa, eu estou trabalhando, dura a noite toda, a gente não pegou nada. Mas como é você que está falando, é você que nos pede, eu vou lançar essa rede aí então. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam cheios de peixe, que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Sócios. Deu para entender? Ele tinha uma empresa. Ok. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quem assistiu The Chosen está com essa imagem viva na cabeça ali, né? Dos caras na praia, correndo, ajudando, a pesca, tudo aí ficou visível para você, né? Criou uma imagem bem legal. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para você hoje é que Jesus entra no seu barco antes de transformar a sua vida. Jesus entra no nosso barco antes de transformar a nossa vida. Você pode perceber na sua trajetória. Jesus, ele se aproximou de você. Jesus, ele faz algo que nós não conseguimos imaginar. Ele vai nos cativando. Para mim, a melhor imagem para eu poder entender o chamado de Jesus é o desenho Pica-Pau. Quem lembra do desenho do Pica-Pau? Levanta a mão. Beleza. Você lembra quando aquela dona narigudinha colocava uma torta na janela e a fumacinha branca, o cheirinho ia? Chegava no nariz do Pica-Pau, como é que ele ia? Não ia andando, mano. Ele ia flutuando até a torta. Ele ia flutuando. Por quê? Para mim é isso. Jesus, ele lança um aroma.
Ele lança algo que a gente nem percebe e a gente é atraído para ele. E quando a gente se dá conta, a gente está com o bico dentro da torta do outro. Está com o bico na torta. E aí, a gente... Imagina esse cenário, gente. Pedro está lá, depois de uma noite inteira frustrado. É a mesma coisa que eu chegar lá na borracharia do Léo. E aí, Léo está lá com um carro, um Volvo daqueles da vida, que o dono é crica. E ele está tentando resolver um problema. E eu chego e falo, Léo, faz assim, assim, ó, melhor. Eu vou olhar para mim assim e falo, pastor, você entende de Bíblia, pastor? De pneu eu entendo. Esse negócio não funciona, não é assim não. Por que eu vou meter a colher no negócio que eu não sei? Você imagina Pedro, a visão de Pedro. Mano, eu tô pescando a noite inteira, eu pesco isso desde os meus 14 anos, eu aprendi com meu pai, eu sou pescador, eu entendo dessa bagaça. Não fala comigo não. Não fala comigo. Jesus está querendo dar pitaco no que Pedro faz de melhor, no sustento dele, na coisa que ele mais sabe fazer. Pedro está lá, com o barco vazio, frustrado, com as redes sendo lavadas, falando, cara, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou manter minha esposa? Esse boleto desse mês, meu Deus do céu, tinha Pix para receber e não recebi. Pedro está lá bolado com as situações, mas ele, de repente, Jesus chega para ele. Mas Jesus não invade. Jesus entra devagar. Primeira coisa que Jesus fala assim, você me empresta o barco? Aí ele sobe no barco. Aí ele ensina. O quê? Não sei. Ele ensina. Algo que faz Pedro parar para pensar e dar crédito para ele. Aí depois ele fala assim, já que você me emprestou o barco, deixa eu te fazer um favorzinho. Joga as redes no lugar mais fundo. Tem lógica? Sim ou não? Sim ou não? Tem lógica? Nenhuma. É porque você não entende de pescaria. Não tem lógica, porque naquela cultura, o lugar mais fundo não tinha peixe para pescar com rede. Você só pescava nos lugares mais rasos, perto de bancos de areia, para você jogar a tarrafa e puxar os peixes. Não tem lógica o que Jesus está falando para Pedro. Não tem lógica. Para um cara que é experiente. Imagina você, no seu métier, na sua profissão, alguém chegar para você e falar, faz um negócio totalmente contrassenso. Regiane, quando você estiver na audiência e o juiz abrir a boca, fala para ele plantar batata. Mano, é um contrassenso. Claro, Jesus não está mandando ele ser desrespeitoso, mas só para você entender o que Jesus está querendo dizer para ele. Não faz sentido. Mas então, ele se aproxima. Ele pega Pedro pela margem do cotidiano. Pela necessidade de Pedro. Antes de transformar Pedro em discípulo, ele entra no mundo comum de Pedro. Ele vai conversar sobre pescaria. Ele vai conversar sobre aquilo que faz mais sentido para Pedro. Ele vai conversar sobre as maiores preocupações da vida de Pedro. Ele vai conversar sobre o que está doendo. E você vai notar que isso é um padrão de Jesus. Ele começa a cutucar onde dói. Quando ele pergunta, acho que é para o cego, o que queres que eu te faça? O cara é cego, meu irmão. Mas Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? A pergunta de Jesus é, por onde você quer que eu comece? E aí o cara responde, eu quero ver. Então a renovação da sua vida vai começar ali. Deus trabalha aonde dói. Ele começa trabalhando aonde te custa, aonde dói, aonde tem sentido para você. E ele atrai você para essa realidade. Ele atrai você para perto dele, para o que ele quer fazer. E aí depois, ele faz o quê? Versículo 3, ele entrou num dos barcos e pediu a Simão, o seu dono. O barco era de Simão. A graça sempre começa assim. Ele te encontra onde você está, mas não te deixa como você está. Aquela verdade, Jesus me aceita conforme eu sou. Não, não é verdade.
Jesus te recebe como você é. E aí ele vai transformar a sua vida para que você possa ser a melhor versão de você. Só que ele não chega com os dois pés na porta. Ele fala, você me presta o barco? Só para dar umas palavrinhas aqui pro povo? Ah, pode, sobe aí. E aí depois ele chega, fala assim, ó, joga ali a rede. Percebe? Então, a aproximação de Jesus. Jesus vai do barco à alma, vai da margem ao propósito. Ele começa na nossa vida. E aí, quando ele faz essa proposta para Pedro, algo acontece. O segundo ponto diz, a obediência a Jesus desafia a lógica, mas revela um milagre. Olha o que diz o versículo 5. Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vamos lançar a rede novamente. Pedro obedece sem sentido prático, ele não vê lógica, ele não vê futuro naquilo, ele não entende que aquilo vai dar certo, mas por respeito, por consideração, ou talvez por causa que ele ouviu alguma coisa, por causa da credibilidade que ele tinha, por causa de alguma coisa que Jesus falou ali no barco, Pedro falou assim, cara, olha, não faz o menor sentido o que você está falando, mas porque é você que está falando, pelo menos eu vou ouvir. Muitas vezes isso acontece comigo. Eu estou num aconselhamento, numa mentoria com alguém, e eu sei que chegou num ponto crucial, em que eu vou ter que tratar de um assunto espinhoso. Mas eu só posso tratar nesse assunto espinhoso quando você me der crédito o suficiente para escutar o que eu tenho para te dizer. Enquanto eu não tiver esse crédito, eu não posso tratar disso. Eu não posso tratar por quê? Porque você não vai receber bem. Você não vai conseguir me ouvir. Você vai ouvir como uma crítica. Então, às vezes, alguns irmãos na comunidade, eles agem assim. Eles esperam que você dê crédito para eles. Que tem alguma coisa na sua vida que todo mundo vê. É igual plástica mal feita, já viram? Ninguém tem coragem de comentar. Ninguém tem coragem de falar que não deu certo. Todo mundo... Deixa quieto. A pessoa pergunta, ficou bem? Nossa, rejuvenesceu 10 anos. Mas ninguém fala. Mas quando a pessoa tem autoridade e tem um ambiente certo, ela fala, você fez besteira, você não deveria ter feito. Aí o mundo daquela pessoa cai, porque não tem volta. Mas são essas pessoas que são valiosas na nossa vida. Por quê? Porque tem aspectos da nossa vida que ninguém vê. Quer dizer, que a gente não vê, mas todo mundo está vendo. Mas ninguém tem coragem de falar para a gente. Mau hálito. Dificilmente alguém fala, você está com mau hálito. Precisa ter intimidade. Minha esposa chega e fala assim, toma uma balinha. Toma uma balinha. Entendeu? Porque ela tem autoridade sobre mim. Então, o que ela fala, eu dou crédito. Então, ela tem coragem de lidar com isso. Na nossa vida, muitas vezes, nós não damos essa abertura. Só que a obediência desafia a lógica. Jesus está falando algo que eu não faço ideia do resultado que vai dar. Mas por causa do crédito que ele conseguiu comigo, eu vou ouvir. Pedro obedece sem sentido, apenas por causa da palavra de Jesus. E o que acontece quando ele obedece? Milagre. Olha a tua vida, olha a tua trajetória. Jesus vem e traz você, como quem não quer nada. Vou te levar na comunidade, lá. Aí tem uma galerinha lá na comunidade, você começa a fazer amizade, isso, aquilo, de repente ele começa, daqui a pouco ele te propõe, fala, olha, vou mudar a tua vida de cabeça para baixo. E ele vem, mano, e muda a tua vida. Quem aqui está com a mesma vida que estava quando chegou aqui na primeira vez? Fala para mim, que eu me demito. A nossa vida está em constante transformação. Quem nunca foi provocado por alguma coisa? Isso aqui eu preciso melhorar. Porque ele sempre faz isso conosco. O chamado dele é para uma movimentação constante da nossa vida, da nossa história. Quando a gente obedece, mesmo que a gente não entende, o milagre acontece. Imagina, um médico renomado chega no restaurante de um chefe Michelin e fala, faz risoto assim não, faz assim que é melhor. Consegue conceber? O cara é cirurgião, mano. E o cara entende de comida, mano. Mas foi isso que aconteceu.
Mas dentro da soberania, dentro da soberba do chefe Michelin, ela fala assim, você está louco, você é médico, você vai para lá. Mas ele podia estar diante da maior descoberta da sua vida. Eu lembro de um episódio do MasterChef, muito interessante. Na época eu assistia MasterChef, que eu tinha amor próprio. Agora não tenho mais. Depois que eu vi MasterChef infantil, perdi o amor próprio, falei, não vou assistir mais esse negócio. Desisti de cozinhar, falei, pelo amor de Deus, essas crianças são sobrenatural. Eles estavam fazendo um ovo pochê. Tem tipo de ovo, né? Ovo pochê, ovo molê, ovo não sei o quê, ovo não sei das quantas. E aí tinha um cara que ele pegou uma panela e botou água e começou a fazer. A Paola, a Carosella, falou assim, já vai... meu Deus do céu, olha só. E começou a desdenhar do cara. E aí chegou uma hora que ela não aguentou. O cara mexendo assim, fazendo um redemoinho. Quando o cara ia quebrar o ovo, ela chegou assim, mas o que você vai fazer? Você vai estragar. Ele falou assim, não, isso é uma técnica que eu aprendi com a chefe tal. Ela olhou assim, aí quando fez aquele redemoinho na água quente, ele quebrou o ovo. O ovo fica ali no centro. Então ele cozinha rapidinho e fica o ovo molê, eu acho, pochê, sei lá. Ele fica certinho, parece uma nuvenzinha. Aí ela olhou. Eu não conhecia. Percebe? Mas a princípio, ela já criticou. Por quê? Está fora do meu campo de conhecimento. Mas quando a gente obedece o chamado de Jesus, algo grandioso vem acontecer. O milagre, geralmente o milagre começa quando a lógica termina. Geralmente. O milagre começa quando a nossa lógica vai para o fim, vai terminando. Às vezes, Jesus vai pedir para você lançar as redes, mesmo cansado, mesmo frustrado, sem ver sentido algum. E é aí que ele vai agir. E isso está alinhado com o princípio. Quando você está fraco, aí então é que eu sou forte. Está alinhado com o jeito de Deus agir. Terceiro ponto. A presença de Jesus revela quem somos de verdade. Percebe? Então, Jesus primeiro ele entra no barco antes de transformar a nossa vida. Em segundo lugar, a obediência a Jesus desafia a lógica, mas revela um milagre. Em terceiro lugar, nessa história, eu percebo que a presença de Jesus revela quem nós somos de verdade. Quando Pedro pescou e veio aquele monte de peixe, para onde estava o olhar de Pedro? O que Pedro via? Peixe. Ele fez a maior pesca da vida dele. A maior pesca da vida dele. Aonde estavam os olhos dele? A Bíblia, não. A Bíblia fala que ele se ajoelha e fala, por favor, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Diante da maior conquista da vida dele, ele vê a santidade e não o milagre. Ele vê o poder de Jesus e não o que ele conquistou. Ele olha porque o dono da bênção é maior do que a bênção. E quando ele olha para o tamanho do dono da bênção, ele olha para dentro de si e fala, caraca, estou ferrado. Olha a minha vida. Ele ajoelha e fala, se afaste de mim. Porque eu não tenho nada a ver com o tipo de vida que você leva. A minha vida é toda torta, a minha vida é toda estranha, você não vai querer ter amizade comigo, você não vai querer caminhar comigo, eu não sou do padrão de vida que você está acostumado a ter. Não sou. Então, ele cai de joelhos. Pedro viu o poder de Deus nos peixes, mas o que chamou a atenção de Pedro? A santidade. Pedro vê o poder, mas foi a santidade que abalou Pedro. Diante de Jesus, ele não viu apenas peixes, ele viu o seu próprio pecado, ele viu a sua própria vida. A luz de Cristo não só ilumina o caminho, ela também expõe o nosso coração. Quanto mais perto de Jesus nós vamos ficando, maior é a quantidade de erro que nós vemos. É tipo você já teve a experiência de pegar uma roupa num quarto que você não quer acordar alguém, não quer acender a luz, aí você pega uma camisa na gaveta, alguma coisa, uma roupa que estava lá pendurada, e você fala, acho que essa aqui tá boa. Aí você sai do quarto e vai para a luz. Fala, misericórdia, não vai rolar. Tá detonada? O C.S. Lewis diz que quanto mais perto da luz nós chegamos, mais a gente vai ver os nossos defeitos. E você tem uma escolha.
É como, ele usa analogia, é como se você tivesse vestido para ir para um casamento. E no meio do caminho você cai numa poça de lama. Você tem uma escolha, ou você vai para o casamento sujo, ou volta para casa e perde o casamento. Mas o casamento é muito importante. Qual escolha você faz? Muitos de nós, quando nos aproximamos de Jesus, fazemos o quê? Voltamos para casa, porque vemos o tamanho da sujeira que temos. E ficamos com vergonha de Jesus. E falamos, eu não vou para esse casamento. Mas o que Jesus nos ensina é, venha como você está. Porque eu não estou me importando com a roupa suja que você está vestindo. Eu me importo com o teu coração. Eu me importo, vem para perto de mim, independente da quantidade de pecado que você tem. É isso. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia o pecado de Pedro. Jesus conhecia o coração de Pedro. Mas mesmo assim, ele vai a Pedro e chama Pedro. Chama Pedro para estar com ele. A luz de Jesus expõe o nosso coração. A verdadeira espiritualidade começa quando reconhecemos a nossa indignidade. E mesmo assim, somos chamados. A verdadeira espiritualidade começa quando eu entendo que eu não sou digno. E mesmo assim, eu continuo caminhando adiante. Eu continuo caminhando para frente. Jesus não nos rejeita. Ele apenas nos redireciona. Jesus vê em você o que nem mesmo você enxerga de bom em você. Ele transforma. Ele pega um pescador e faz pescador de almas. Pescador de gente. Você imagina um jogador de futebol, está jogando, e de repente o Cristiano Ronaldo olha e fala, caramba, menino, você tem potencial, vou te levar para Portugal para você jogar futebol. A menina fala assim, ele tem duas escolhas. Ou eu vou jogar futebol na Europa, patrocinado pelo Cristiano Ronaldo, ou eu fico, porque aqui eu conheço todo mundo, aqui é mais seguro, é na ruinha de casa, não vou ficar longe da minha mãe. Percebe? É disso que se trata. É isso que está diante de Pedro, uma grande oportunidade de ir ou de ficar. Não quero nem entrar nos sonhos de infância aqui, que eu sempre bato nessa tecla, mas uma outra mensagem eu entro nos sonhos de infância dos meninos da época de Pedro. Mas então tinha a ver com sonhos de infância. E aí, Pedro tinha acabado de viver o maior sucesso da sua carreira, essa pesca maravilhosa. Mas quando Jesus o chama, eles deixaram tudo porque sabiam que ele oferecia algo maior. Como o Evangelho coloca isso diante de nós? Como que eu enxergo isso à luz do Evangelho? A primeira coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que entender é que nós vivemos por nossos próprios planos e projetos. Nós temos uma tendência a viver direto, só para realizar nossos próprios projetos. Como Pedro, nós confiamos nas nossas redes, no nosso potencial, no nosso talento. Eu pesco desde criança, eu vou dar um jeito, eu vou dar certo. Nós tentamos pescar a vida, significado, com as nossas próprias forças, mas nós acabamos nos frustrando, porque a nossa justiça própria sempre vai falhar. Nossos melhores esforços ainda nos deixam vazios. Por mais que você faça, por mais que você trabalhe, por mais que você tente conquistar a sua identidade, o seu significado, através do seu esforço próprio, você vai acabar vazio. Quando nós somos confrontados pela presença de Jesus, percebemos o quão pecadores e impotentes nós somos. Pedro tinha todo o talento do mundo. Ele tinha tudo para fazer dar certo, tinha todo o potencial, tinha formação, pós-graduação em pescaria, MBA em pescaria. O cara pescava desde pequeno. E ele passou a noite inteira frustrado porque não conseguiu pegar um peixe sequer. E Jesus, com o estalar de dedos, encheu a rede. Porque tem momentos na vida que, por mais habilidosos que sejamos, por mais capazes que sejamos, a nossa habilidade, expertise, conhecimento, contatos não resolvem. Você já se deparou com uma porta dessa na sua frente? Em que nada resolvia? Não adiantava contato, não adiantava dinheiro, nada resolve? É essa a situação que Pedro está vivendo. Se você acha que a sua vida moral ou o seu sucesso profissional são suficientes para dar sentido à sua existência, cedo ou tarde, você vai ver que nada disso é seguro. A nossa justiça própria sempre falha. Tim Keller diz. Então, qual é a solução?
A solução é que Jesus nos encontra na margem da nossa vida. Assim como encontrou Pedro na margem daquele mar, Jesus nos encontra na margem da nossa vida. Às vezes frustrado, sem esperança, tendo pescado a noite inteira. São raros os momentos, né? A gente vive tanto na roda viva, são raros os momentos que você se dá conta, que você se permite ficar um momentinho vulnerável e frustrado. Nesse momento, Jesus te encontra. Ele não rejeita Pedro por ser um pescador. Ele o chama. E a boa notícia do Evangelho é isso, que Cristo nos chama, apesar de nós. E isso muda tudo. Seu currículo não importa. Seus contatos, suas amizades, sua influência, não importa. A rejeição que você sofre, a falta de amigos que você tem, para ele não importa. Seu mau humor, para ele não importa. Nada disso importa. Porque ele vê coisas em você que você mesmo não vê. E ele te chama para uma nova vida. Lucas 5:11 fala, e assim que chegaram à praia, eles largaram tudo e seguiram Jesus. A nova vida não é apenas crer, mas é deixar tudo e seguir Jesus. Não há mais redes, não há mais pesca comum. Agora é a missão, pescar gente. Somos chamados para esse novo propósito. Pedro, então, deixa de viver para si mesmo e passa a viver para quem o chamou. A sua identidade não está mais em si mesmo, no que ele faz, mas sim em quem o chamou. Tem uma frase que diz, a verdadeira resposta ao chamado de Jesus não é simplesmente crer ou admirar, mas reorientar a vida inteira para segui-lo. E o quinto e último ponto que eu quero falar com você é quem entende o chamado, larga tudo e segue. O discipulado, ou seja, se tornar discípulo, imitador de Jesus, começa onde termina a sua zona de conforto. Aonde termina a sua zona de conforto, começa. Pedro, Tiago, João, no barquinho, não seguiram Jesus apenas por causa das palavras de Jesus. Não foi por causa disso. Não são só com palavras que eles seguiram a Jesus. Eles seguiram Jesus com seus atos. Eles abandonaram uma empresa. Eles venderam o barco. Eles largaram os sócios e foram. Ah, mas então você está dizendo, pastor, que eu tenho que largar tudo e abandonar e viver o quê? O que eu vou fazer da vida? Não, eu quero que você entenda que o chamado de Jesus é para que você viva integralmente para Ele, dentro do ambiente em que Deus te plantou, dentro da profissão que Deus te deu, dentro da família que Ele te colocou, junto com os amigos que Ele te deu. Você foi chamado para pescar gente, assim como Pedro, porque todos os discípulos foram chamados. Como? Fique atento ao que Deus coloca na sua vida. Tenha como prioridade o reino de Deus, o governo de Deus, os princípios de Deus na vida das pessoas. Aí, então, isso vai me provocar a sair da minha zona de conforto. E quando eu sou provocado a sair da minha zona de conforto, eu começo a seguir com ações. O verdadeiro discipulado começa quando a admiração se transforma em ação. Imagina uma pessoa que está numa ilha deserta há anos. Está acostumado. Quem assistiu o filme O Náufrago? Com Tom Hanks? Está lá. Uma ilha deserta há anos. De repente chega um helicóptero e joga uma escada. Bora! Aí a pessoa fala assim, mas peraí, mas se eu cair da escada? Mano. É esse tipo de decisão que a gente toma quando a gente se apega ao nosso próprio estilo de vida e não se abre para jogar a rede no lugar onde você sabe que não vai dar peixe. A esse tipo de decisão que a gente se apega. É como não sair de uma ilha deserta. Jesus está dizendo, faz. Jesus te incomodou a ajudar alguém, ajude. Jesus te incomodou a dedicar mais tempo, a reorientar sua agenda, reoriente sua agenda. Jesus está te incomodando a ter novos valores para tratar no seu trabalho, na sua vida, faça isso. Porque mesmo que não tenha lógica para você, é aí que o milagre acontece. O chamado de Jesus para nossas vidas exige ação. Não dá para ficar parado. Pedro poderia ter pensado, questionado ou até ter negociado.
mais ele largou as redes e seguiu Jesus. A fé verdadeira sempre se move, sempre responde, sempre larga algo para viver algo maior. Eu não sei ao que Deus está te chamando, mas eu sei que Ele vai provocar você nesse mês da Páscoa. Ele vai cutucar o seu coração de alguma forma, para algumas mudanças, para que você viva conforme Ele desenhou para que você vivesse. Eu não sei o que te incomoda, em que ponto da pescaria você está, eu não sei se você está na margem, eu não sei. Mas o que eu sei é que Jesus te chama e fala, me siga. Eu vou fazer você pescador de pessoas. Esse é o chamado de Jesus para você hoje. Eu quero orar pela sua vida. Se a mensagem incomodou você de alguma forma, pegou você de jeito, não sei. E você entende que você precisa ter um tete-a-tete com Deus sobre isso. Eu quero orar pela sua vida. Então eu vou pedir para você, fica de pé, coloca a mão no teu coração e vamos orar. Ficar de pé não é em relação a mim, não é em relação a quem está vendo, e nem testa a eficácia da mensagem. Mas o ficar de pé é uma ação. É uma ação, a mesma ação que Pedro teve de sair, de ir. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Vamos entregar para Deus esse algo que Ele cutucou dentro da gente. Pedir para Ele resolver isso com a gente. Pai querido, em nome de Jesus, alguma coisa tocou aqui dentro. E você sabe o que falou com cada um aqui. O seu chamado é algo lindo, é algo poderoso, mas que nos dá medo. Medo porque a gente não sabe o que vai acontecer na próxima página. Então, Deus, eu quero que você nos dê paz e coragem para te seguir, para confiar nas suas decisões, mesmo quando a lógica aponte para o outro lado. Ajuda a gente a confiar e crer no teu poder, no teu caráter e na tua palavra. Saber que você está sempre do nosso lado, que você é sempre bondoso e que sempre tem boas intenções para conosco. Nós queremos viver integralmente esse chamado. Nem sempre a gente vai conseguir. Então, quando a nossa fé falhar, aumenta a nossa fé. Quando o desânimo vier, nos anima. Quando a vontade vier de não querer receber ninguém, me ajuda a abrir a minha casa para receber pessoas. Quando eu não quiser conversar e estiver desanimado para conversar e prestar meu ombro, me ajude. Que seja o seu ombro em mim, seja a sua voz em mim, os seus braços em mim. Me move, Jesus, aonde eu não quero ir, mas aonde eu sei que preciso estar. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Quero despedir do pessoal que está em casa. Que Deus abençoe e guarde vocês. E nós vamos, antes da bênção, abrir e depois